Como tratar a enfisema? O enfisema é uma doença pulmonar crônica, de longo prazo, normalmente causada pelo fumo. O enfisema é a principal forma de doença pulmonar obstrutiva crônica, de pouca. Diagnosticar enfisema normalmente requer testes de função pulmonar, combinado com uma história de sintomas, tais como falta de ar. Não há cura a enfisema diferente do transplante pulmonar. No entanto, enfisema tratamentos podem melhorar os sintomas e preservar a função pulmonar. Ambos enfisema e bronquite crônica é causada por danos para os pulmões e brônquios. Quando o dano é causado pelo tabagismo, os sintomas podem melhorar após um fumante é encerrado. Fumar é responsável pela grande maioria dos casos de enfisema. A exposição ao fumo passivo e toxinas no ar também pode contribuir para o enfisema, embora em grau muito menor. Fumantes expostos a altos níveis de poluição do ar parecem estar em maior risco de desenvolver DPOC. Um pequeno número de pessoas nos Estados Unidos desenvolvem enfisema de uma doença hereditária conhecida como deficiência de alfa-1-antitripsina. Nesta condição genética, o corpo não produz suficiente de uma proteína chamada alfa-1-antitripsina, AAT. A AAT protege os pulmões de danos por enzimas. Quando os níveis de AAT são baixos, os pulmões são propensos a serem danificados por estas enzimas. Fumar faz esta condição pior. Os sintomas também podem incluir tosse ou pieira. Exame físico. No enfisema leve, um exame médico pode revelar nenhuma evidência de enfisema. Em pessoas com mais enfisema avançado, um médico pode observar estes resultados. Tamanho do peito aumentado ou peito largo de pulmões anormalmente expandidas em enfisema. Respiração diminuiu sons através do estetoscópio. Pontas dos dedos arredondados, boates. Apertou lip respiração. Hipoxemia, hipoxia, baixos níveis de oxigênio no sangue, detectado na oximetria de pulso ou teste de gasometria arterial. Hipercarbia, níveis elevados de dióxido de carbono no sangue. Isto resulta de uma incapacidade para expirar corretamente no enfisema. Cianose, lábios azul tingido, resultante da baixa de oxigênio no enfisema grave. Desnutrição, músculos lentamente definhar no enfisema avançado. Os testes de função pulmonar, TFP, a pessoa senta-se dentro de uma cabine fechada e respira em um tubo. Como alguém executa várias manobras de respiração, medida TFP. A quantidade de ar nos pulmões pode segurar. Quão rapidamente uma pessoa pode soprar ar de seus pulmões. A quantidade de ar permanece preso nos pulmões após a exalação. Se qualquer limitação de fluxo de ar melhoram com medicamentos broncodilatadores inalatórios, como albuterol. As pessoas com pulmões normais podem soprar a maioria do ar em seus pulmões em um segundo. Com enfisema, é mais provável que levam mais tempo para esvaziar os pulmões. Este filme de raios X, a radiografia de tórax de alguém com enfisema pode mostrar anormalmente grandes pulmões. No enfisema precoce, porém, um filme de raios X do tórax geralmente é normal. Diagnosticar enfisema não pode ser feito com um raio-x por si só. A tomografia computadorizada, TCE, do tórax. A tomografia computadorizada em uma pessoa com enfisema pode mostrar pequenas bolsas de ar por todo o pulmão. Estas áreas de pulmão danificado é onde o ar fica preso, tornando a expiração forçada difícil. Hemograma completo. Este simples exame de sangue mostra geralmente quantidades normais de células brancas e vermelhas do sangue. No enfisema avançado, a contagem de células vermelhas do sangue pode aumentar. As infecções podem causar uma contagem de glóbulos brancos elevada. Estes sintomas respiratórios são o mesmo, independentemente da causa do enfisema. No entanto, duas pessoas com o mesmo grau de lesão pulmonar podem ter sintomas diferentes.
Uma pessoa com enfisema leve pode se sentir muito de falta de ar. Outra pessoa com estágios mais avançados da doença podem ser dificilmente incomodado por sintomas. Outros sintomas causados por enfisema incluem pieira, tosse, trazendo catarro, se a bronquite crônica também está presente, sensação de aperto no peito, barrelique peito distendido, fadiga constante, dificuldade em dormir, dores de cabeça matinais, perda de peso, inchaço dos tornozelos, letargia ou dificuldade de concentração. Diagnóstico: o seu médico irá pedir detalhes sobre seu hábito de fumar. Ele ou ela vai perguntar quanto tempo você fumou, e quantos cigarros por dia. As alergias respiratórias. Resfriados recorrentes ruim. Uma tosse persistente pesado. O seu médico, em seguida, irá examiná-lo para procurar por sinais típicos de enfisema. Isto pode incluir prestando atenção para a falta de ar quando você executa atividades simples, como caminhar na sala de exame. Olhando para o tamanho e a forma do seu peito. Olhando como o seu peito se move quando você respira. Ouvindo seus pulmões para sibilância ou perda dos sons normais da respiração. Verificar a sua ouvidos, nariz e garganta, por razões porque você pode ser tosse. Ouvir o seu coração. Verificar a sua pele, lábios e unhas para um tom azulado que indica baixos níveis de oxigênio no sangue. Verificando as unhas para uma curvatura anormal boatas, que ocorre algumas vezes com doença pulmonar crônica. Sentindo seus tornozelos para inchaço que indica acúmulo de líquido. Os resultados deste exame pode ser totalmente normal em muitas pessoas nos primeiros estágios de enfisema. Na maioria das pessoas, enfisema será diagnosticada por exames de raios-x ou da função pulmonar. A radiografia de tórax normal podem apresentar alterações típicas do enfisema. Esses incluem alargamento dos pulmões, cicatriz, a formação de furos, bolhas. No entanto, essas mudanças podem não aparecer até que tenham ocorrido danos significativos. A tomografia computadorizada, TCE, são melhores para detectar as primeiras alterações de enfisema. Tomografia computadorizada pode ajudar a diagnosticar a doença em pessoas mais jovens ou aqueles que nunca fumaram. Testes de função pulmonar é útil tanto para o diagnóstico de enfisema e para determinar a fase da doença. Este teste é também conhecido como espirometria. Neste teste você vai soprar com força através de um tubo. O tubo está ligado a um aparelho que mede a sua capacidade pulmonar. Seu médico também pode solicitar exames pulmonares especializados. Estes podem exigir-lhe para sentar-se dentro de uma caixa de vidro, ou lentamente respirar uma mistura de diferentes gases. Outros testes o médico pode pedir incluem gasometria arterial. Mede os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. O sangue é retirado por uma agulha de uma pequena artéria no pulso. Eletrocardiograma ECG olha para a evidência de problemas cardíacos que podem causar mais falta de ar que sozinho o enfisema. Um eletrocardiograma também olha para a estirpe do coração causada por enfisema. Se suspeita, o médico pode pedir um exame de sangue para confirmar o diagnóstico de deficiência de AT. Se este teste for positivo, o médico pode recomendar o rastreio para toda a sua família. Espera duração. Independentemente da causa, a lesão pulmonar no enfisema não pode ser revertida. Se a doença não for tratada, danos e sintomas vão continuar a piorar. Se tratados, os sintomas podem melhorar. Prevenção. Se você fuma, pare. Se você não fuma, não comece. Ao parar de fumar você pode impedir a enfisema ou retardar sua progressão. Você também deve limitar a sua exposição à poluição do ar. Restringir sua atividade ao ar livre,
quando há relatos de níveis elevados de poluição atmosférica. Pessoas expostas a substâncias químicas nocivas no trabalho devem falar com seus empregadores sobre máscaras respiratórias. Ou consultar com um especialista em medicina do trabalho. Se você tem enfisema, pergunte ao seu médico sobre a vacinação contra a influenza, gripe e pneumonia pneumocócica. Estas vacinas podem ajudar a prevenir infecções respiratórias com o risco de vida em pessoas com doença pulmonar. Tratamento. Nenhum tratamento pode reverter ou parar de enfisema. Mas o tratamento pode ajudar a aliviar os sintomas, tratar complicações, minimizar deficiência. Conselhos de tratamento superior dos médicos é parar de fumar. Este é o fator mais importante para manter os pulmões saudáveis. Deixar de fumar é mais eficaz nas fases iniciais de enfisema, mas também podem retardar a perda da função pulmonar em fases mais avançadas da doença. Pessoas com deficiência de AT podem ser candidatos para a terapia de reposição. Isto é feito com infusões de AT naturais obtidos a partir de doadores. Esta forma de tratamento parece eficaz, mas é demorada e muito caro. O seu médico pode prescrever uma série de medicamentos diferentes. Estes podem ajudar a aliviar os sintomas. Medicamentos podem incluir broncodilatadores inaladores, tiotrópio, Spiriva, doipratrópio, Atrovent, albuterol, Proventil, Ventolin, outros. Salmeterol, Servent. O formoterol, Foradil. Estes medicamentos são tomados através de inaladores de mão ou nebulizadores de máquina. Estes criam uma névoa fina que pode ser inalado. Broncodilatadores ajudar a abrir os brônquios dos pulmões. Ao fazer isso, eles reduzem falta de ar, chiado e tosse. Teofilina, vendido sob vários nomes de marca, é uma forma de pílula de um broncodilatador. Porque ele pode interagir com medicamentos e causar efeitos colaterais, ele é usado com menos frequência do que os medicamentos inalatórios. Corticosteroides. Estes medicamentos ajudam a reduzir a inflamação nos pulmões. Durante um surto agudo de sintomas, que muitas vezes são dadas em forma de comprimido ou por injeção. Corticosteroides inalados ou comprimidos podem ser prescritos para uso diário. Eles ajudam a controlar a inflamação da bronquite crônica. Combinação de corticosteroides longo broncodilatador inaladores. Abudesonida e formoterol, Symbicort. Fluticasona e salmeterol, Advair. Mometazona e formoterol, Dulera. Estes produtos de combinação proporcionam tanto a ação das vias aéreas e de abertura anti-inflamatória em um inalador. Antibióticos. Estes geralmente são usados para crises agudas de DPOC desencadeadas por infecções respiratórias. A terapia de oxigênio aumenta a expectativa de vida em pessoas com enfisema que têm níveis abaixo do normal de oxigênio no sangue. Oxigênio geralmente é dada através de um tubo de plástico, cânula nasal, usado sob as narinas. O oxigênio pode ser armazenado em cilindros de metal. Ou pode ser purificada a partir do ar por um concentrador de oxigênio. Um certo número de dispositivos portáteis, de peso leve estão disponíveis. Eles permitem que aqueles que precisam de oxigênio para deixar suas casas por horas em um tempo. Algumas pessoas com enfisema precisam de oxigênio apenas à noite. Fornecimento de oxigênio em casa é muito caro. Como resultado, a maioria das companhias de seguros médicos tem exigências rigorosas para se qualificar para o oxigênio casa. Pessoas com enfisema também estão em risco de tornar-se desnutridos. É importante consultar o seu médico regularmente sobre uma dieta adequada. Eles também estão em risco de desenvolver problemas psicológicos, tais como a ansiedade ou a depressão. Aconselhamento ou medicamentos podem ajudar. A reabilitação pulmonar é uma forma de terapia física.
Ele inclui um programa de exercícios estruturados combinado com técnicas de respiração especiais, apoio psicológico e educação. Ele ajuda as pessoas com enfisema conservar energia, melhorar a resistência, reduzir a falta de ar, ter uma melhor sensação de bem-estar. Outros tratamentos podem ser considerados para pessoas com estágios avançados de enfisema. Cirurgia de redução de volume. Nesta técnica, as partes do pulmão doente são removidas para melhorar a função pulmonar de permanecer saudável. Transplante de pulmão. Um transplante geralmente é considerado apenas em pessoas cuja esperança de vida é considerada menos de 2 a 3 anos. Junte-se a um grupo de apoio. O enfisema é uma condição séria que irá afetar a sua qualidade de vida à medida que progride. Tentando manter o seu bem-estar emocional e mantendo uma perspectiva positiva pode ser tão importante como a manutenção de sua saúde física. Lua online e localmente para grupos de apoio onde você pode conhecer outras pessoas para discutir as opções de tratamento e estratégias de enfrentamento.